Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 11 de junho, terça-feira. Estamos lendo aqui Mateus 24, 37. São palavras de Jesus. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Eu, hoje, antes de sair de casa, a TV estava ligada e eu ouvi a notícia que infelizmente um avô que passeava com seu neto no sábado passado em Santos, à tarde, me parece que foi em Santos, e um carro freou em cima dos dois, aquele senhor teve uma reação normal, me parece que colocou as mãos no capô, pode ter batido pelo susto, é uma reação até que natural, principalmente por causa do neto que estava com ele. E o motorista saiu do carro, foi atrás e deu uma voadora no peito do senhor, do vô, e matou o homem, né, com aquele golpe. Ah, isso é coisa horrorosa da gente ouvir logo pela manhã, e eu estou aqui replicando, mas não na intenção de falar de violência em si, mas o que a Bíblia fala a respeito disso, né? Aí entrei no carro, liguei na notícia sobre licitação ou concorrência de compra de câmeras para o uso de guardas municipais. E a pergunta que você sabe responder é por que um policial, seja ele quem for, precisa usar câmera na sua farda. Isso é para restringir também violências. E aí, eu já venho magoado de ouvir em aulas sobre violências contra menores e contra mulheres. E esse é um assunto que para mim pega, que é doloroso. Mas ouvindo essas coisas eu digo, meu Deus, que mundo que nós estamos. Fiquei pensando naquele menino, 11 anos. Primeiro que foi uma vida interrompida, né? O camarada lá foi preso em flagrante. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, eu enquanto futuro psicólogo, poderia ou deveria estar preparado, pronto, para atender a família desse avô. Mas a pergunta que me atravessa é essa: você estaria pronto, enquanto psicólogo, para atender o agressor, né? Para ouvir o porquê que ele se tornou essa criatura violenta, capaz de matar, capaz de fazer o que fez e é reincidente, né? Já teve episódios anteriores. Eu fiquei pensando nisso, falei, meu Deus, é tudo muito difícil. E nós, enquanto crentes, como é que a gente lida com isso? Então isso é uma coisa para a gente se preocupar, porque a gente não pode nem replicar a violência e também não podemos fazer discursos de ódio, como quem diz lincha, né? Quando um ladrão é pego na rua, a gente não pode fazer parte daquela roda que diz lincha, né? A gente não pode criticar direitos humanos ou quem quer que defenda estas pessoas, porque toda e qualquer pessoa tem direito à defesa e é um sujeito de direitos, não importando o que ele tenha feito. Então isso é uma coisa que a gente fica ruim dentro da roupa, né? Incomodado, porque o primeiro sentimento é um de vingança, a vontade que a gente, a ideia que vem é que aquele homem merecia também um golpe no peito, né? E enfim, é tudo muito difícil. Mas eu quero deixar essas sensações, essas respostas que a gente tem que dar para Jesus, né, em relação
a violência das pessoas, porque o nosso compromisso é com Jesus. Então fica essa questão para todos nós pensarmos como é que a gente lida com isso. E a outra questão é a própria clareza de que Jesus falou. O apóstolo Paulo foi criterioso em trazer a lista do perfil das pessoas dos últimos tempos. E a violência, naquelas características, está manifestada. Matricida, patricida, ou seja, quem é capaz de matar pai, matar mãe, a violência está implicada. Gente sem afeto natural, é violência implicada. Então, mas Jesus, antes de Paulo, quando ele fala, e eu estou aqui com a Bíblia aberta, quando ele fala da geração de Noé que eu marquei aqui, ele é o contexto onde ele está falando da sua volta, do seu retorno, né? E é aquele verso que a gente conhece de cor, que ele diz que os anjos não sabem o dia da sua volta, e ele diz que também não sabia, senão exclusivamente o Pai, né? Mas ele dá apontamentos, sinais. Aí ele disse: como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Aí ele diz: nos dias de Noé que antecederam ao dilúvio, o povo levava uma vida comendo, bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Osmar, mas eu não vejo violência aí. Mas quando você vai lá na história, em Gênesis, você vê que quando Deus trouxe esse dilúvio que Jesus está mencionando, portanto não é um mito, o Filho de Deus mencionou o dilúvio, né? O Moisés escreveu, que a gente acredita que foi Moisés que escreveu, é o capítulo 6, versículo 6. Então, o versículo 5 diz assim: contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Os comentaristas, quando veem esse texto aqui, eles falam de perversidade prática do mal com violência embutida, né? E eu tenho uma... Eu posso também dizer que tem violência embutida, porque quando, depois dos dias de dilúvio, que as águas baixaram tal, e que Deus conversa, Noé oferece sacrifício ao Senhor, e Deus faz uma aliança com Noé, que é chamada de aliança noaica, né? E ele diz, o capítulo 9 de Gênesis, o verso 5 e 6. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós, pedirei contas a todos os animais e ao homem. A cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Verso 6. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem o seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Então Deus é pró-vida. E alguns leem isso aqui e pensam em sentença de morte. O fato é que Deus está dizendo, se o camarada começa, como se diz na linguagem do mundo, começa a derrubar pessoas, né? Matar pessoas, alguém precisa parar esse sujeito. Deus está dizendo isso, né? Deus está dizendo que vai requerer, que vai cobrar, porque o ser humano foi feito à sua imagem. Deus é pró-vida, Deus é contra a violência. Deus encarnado, Jesus Cristo, ensinou sobre amar o próximo. Ontem falamos de amar os inimigos. Então, violência, a gente não pode
praticar de nenhuma ordem, de maneira nenhuma, né? Eu fiz uma poesia numa das aulas, na verdade era um seminário, que surgiu esse tema, e uma das perguntas que eu emboti na poesia foi essa: quem pode dizer que nunca praticou, né? Porque violências é no plural, né? Verbais, né? São violências. E, e talvez a gente não esteja isento disso. É só lembrar de como isso é importante para Cristo, quando ele disse que se a gente desprezar o irmão ou chamar ele com desprezo, já cometeu assassinato, ou seja, já praticou violência. Então, para Jesus isso é muito importante. Então, são 3 coisas que eu quero falar. Primeiro, 2 eu já falei. Como é que a gente reage com as pessoas ao nosso redor quando essas violências acontecem, né? Número 2, inculcar que para Jesus isso é muito sério. E Jesus está ensinando os seus discípulos a amar os inimigos, e um gesto de desprezo para Jesus já está matando, já é violência, já é assassinato. Perceba então se a coisa for vias de fato, né? Briga e por aí vai. E terceira coisa, isso é um dos apontamentos para a volta do Senhor, porque uma das coisas, um dos motivos que o dilúvio veio também foi a violência. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé. Então, o quadro é igual, as violências estão aí. E Osmar, é só isso? Tem uma série de outros apontamentos, mas hoje o assunto é esse. Que Deus te abençoe a lembrar que Jesus está voltando, os sinais todos, não precisa acontecer mais nada. Está tudo cumprido, está tudo evidenciado. Agora, o que a gente não pode é ser condenado com esse mundo, o que a gente não pode é praticar a violência desse mundo, é ser reacional, como as pessoas têm sido, por causa de em nome da profissão, né? Em nome de justiça própria, justiça com as próprias mãos, em nome de nada, né? É muita gente sendo assassinada, morta, gente barbarizada, crianças sendo barbarizadas. Isso é sinal da volta de Jesus. A volta de Jesus é para o rapto da sua igreja, mas os que ficam vão receber castigo, que não é um dilúvio. Aí são dos capítulos 6 a 19 de Apocalipse. Uma tribulação e uma grande tribulação como juízo para esse mundo. Deus nos guarde, Deus nos guarde. Vamos orar. Pai, oramos para que na vinda do Senhor não fiquemos para trás, que não sejamos contados como mais um na multidão da violência e tudo mais. Guarda a nossa alma, livra-nos do mal, livra-nos da tentação de sermos reativos e respondermos ao mundo conforme o mundo, mas nos ajude, Senhor, a respondermos ao mundo como filhos de Deus, inculpáveis. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém.